Boa Boa noite. noite. Tchau. Vamos ver quem vai ficar para o Corujão. Eu Nós estou somos a... saindo. Bom, Tchau, Dudu. Vai com Deus. tchau. E tudo bem, gente? A turma do Corujão. Eu vou pedir para vocês só um segundo, que eu tô com esse menino aqui, ó. E ele tá um pouco bagunceiro. Eu vou prender ele, senão eu não vou conseguir. Né, Faustinho? Vem cá, menino. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Ó. Vem. Bom, eu vou tentar com ele aqui, porque ele está se recusando a ir para a área de serviço, gente. Então, mas vamos, né? Hoje a gente vai começar o item 8, né, do livro Espírito de Verdade, que é um item interessante, não é? André Luiz, ele vai passar para nós, né, algumas definições sobre alguns termos, que são muito interessantes da gente ler, da gente pensar, da gente refletir, não é? E eu vou precisar da ajuda de vocês, viu? Porque, para vou ser bem honesto, tem algumas coisas que eu não, que eu tive alguma dificuldade. Não é? A gente sabe que o livro Espírito de Verdade, ele se refere sempre ao Evangelho, e aqui a gente está falando, né, do capítulo 1 do Evangelho, do item 7. Estou procurando aqui no meu Evangelho, e é no tópico O Espiritismo, item 7. Tá? Então, a minha sugestão é que a gente faça como a gente, né, como a gente vem fazendo ao longo de todos os nossos estudos. Que a gente primeiro leia o texto, né, um texto de André Luiz, que a gente converse sobre esse texto, né, depois a gente vai lá para o Evangelho, e ele faz uma referência direta ao item 7. Mas eu acho que seria interessante a gente passar por todo o item, o Espiritismo, tá? Que vai do item 5 ao item 8. Então, essa é a minha sugestão para vocês. E depois a gente sempre volta, né, no texto do André Luiz, a gente lê mais uma vez, a gente conversa um pouquinho mais, tá bem? Então, essa é a dinâmica que eu queria combinar com vocês para esse estudo nosso do item 8 do livro Espírito de Verdade. Eu queria saber se tem alguém que está morrendo de vontade de ler o item 8, não é? Para gente, do começo ao fim. A rigor se chama. A gente lê o item e aí a gente conversa com ele no geral. Vai no Evangelho e depois volta e vê ele no detalhe. Quem que vai me ajudar hoje? Gente, é a turma do Corujão. A gente precisa participar, porque senão a gente vai acabar ficando todo mundo com sono. Oi, Alexandre. Oi, Você Nilson. está me ouvindo bem? Eu tô perfeito, Nilson. Me ajuda. Bom, eu posso te ajudar. Ler o livro, o A Rigor, depois Isso, o vamos. Espiritismo, né? Isso, primeiro a gente vai ler o A Rigor inteiro, aí a gente conversa sobre ele, num geral, Tá. tá? E aí depois a gente vai lá para o Evangelho, mas aí eu acho que vai acabar ficando para a semana que vem, né? A gente sempre É, acaba, né, usando uma hora de estudo para o item, depois vai para o Evangelho, fica o que precisa e depois vamos. Mas vamos lá, a gente vai andando. peraí. Então vamos lá. Do livro O Espírito da Verdade, né? Nós Isso. estamos no texto número 8, A Rigor, capítulo 1 do Evangelho, item 7. É referente a ele. Espírito Santo, falante dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Reino de Deus,
estado de sublimação da alma criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores, que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los, explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. André Luiz. Muito bom, né? Muito bom. A gente, então, André Luiz, o que ele passa aqui passa por algumas definições. Eu gosto do jeito que ele escreve essas definições sobre esses termos que a gente está muito acostumado a utilizar, né? A gente usa no nosso dia a dia, a gente usa nas nossas coisas, não é? E como ele diz aqui no fim, né? O Espiritismo está para esclarecer e explicar as coisas para todos nós, né? Para que a gente entenda, não é? A razão, não é? Para que a gente possa entender, né, o mecanismo, não é? Das leis universais, das leis de Deus, não é? Então é fundamental que a gente entenda, não é, alguns conceitos, não é? Eu vou passar um por um aqui, gente, e eu vou pedir para vocês, olha, me ajudem, vamos conversando junto, tá? Porque eles são importantes, não é? A gente sempre fala do Espírito Santo, e quando a gente fala, né, do Espírito Santo, pelo menos no meu entendimento, não é? A gente sempre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim que
na Igreja Católica, né? E aqui André Luiz nos explica, né, que é esse tal desse Espírito Santo, não é? Na verdade, não é um Espírito Santo, não é? Na verdade, é um grupo de espíritos, não é? Que já está num nível, não é? De entendimento, de maturidade, não é? É o que a gente, né, já está num nível de elevação diferente, não é? E que toma conta, quando superintende, significa, né, coordena, não é? Cuida, né? Olha, né? Sobre todos os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Não é? Então existe um grupo, né? A gente gosta da palavra falange, né? No espiritismo. Mas existe um grupo de espíritos, não é? No nosso entendimento, não é? Esse grupo na verdade, coordenado por Jesus, não é? Que Jesus é, né, o criador do planeta, não é? E esse grupo de espíritos já bastante elevados, não é? Cuidam, não é? Desses movimentos, não é? Na humanidade, na Terra e no plano espiritual, significa de todos os espíritos que estão no nosso globo. Não é? A gente fala, né, que a gente tem 7, 8 bilhões de encarnados, e aí sempre tem aí uma continha que diz que de desencarnados tem mais 3 vezes, né? Mais 21 milhões. A gente está falando de 30 bilhões de espíritos que habitam aqui e que são e que, não é, esses espíritos dessa falange são os que olham. Né, a gente faz a prece, né, ai meu Deus do céu, vai me fugir quem é o espírito, que é o responsável pelo nosso país, né, pelo Brasil, que é Ismael, não é? Ismael? Israel. Ismael, nossa, Deus do céu, né? Então, Ismael não é um desses espíritos, não é, que superintende, né, os movimentos da humanidade, né? E ele é responsável pelo Brasil, não é? Então deve ter um responsável por cada país. Eu não sei, a gente não sabe muito bem como é que é essa organização espiritual, mas a gente sabe que existe uma, não é? Mesmo porque a gente aprende, né, que no espiritismo não há bagunça, não é verdade? É tudo muito bem coordenado. Quando a gente lê todos os livros da obra de André Luiz, quando a gente lê O Nosso Lar, quando a gente lê as obras de Emmanuel, não tem sempre o espírito que é o chefe, aí tem a equipe tem o ajudante, o ajudante, não é? A coisa é bem organizadinha para que tudo funcione muito bem, não é? Então, esses, né, espíritos que superintendem e que coordenam, um exemplo, no meu entendimento, é Ismael, são o que ele chama de Espírito Santo, né? E o que é o reino de Deus? O que é isso, né? Eu gosto que quando ele fala, né, que é um estado de sublimação da alma criado por ela própria. Olha que coisa bacana, né? Então, assim, não é que o reino de Deus, né? Às vezes a gente tem aquela figura dos anjinhos, né? Deus, aquele senhor barbudo, aquela coisa toda. Na verdade, não. Na verdade, o reino de Deus, não é? É aquele reino aonde quando a gente consegue, não atingir um nível de elevação, de entendimento e de aprendizado que é crédito de nós mesmos, não é? Dos nossos esforços, não é? Ao longo de todas as nossas encarnações, de todas as nossas experiências, de todos os nossos aprendizados, e aonde a gente consegue, né? Eu gosto aqui de dizer, né, que a gente aprendeu a amar, não é? Porque Deus é amor, não é? Então a gente aprendeu a amar,
né? E eu também gosto de dizer que não é esse amor que a gente sente pelo esposo, pela esposa, pelos nossos filhos, por aquelas não, é esse amar que Jesus amou, não é? E eu fico imaginando, né, o sentimento, não é? A paz, não é? Que esses espíritos que já atingiram esse nível de sublimação da alma, né? Porque sublimação significa que a gente já subiu, né? E que já conseguem amar de verdade, né? Esse amor que Jesus teve, né? Então, esse é o reino do céu. O reino do céu, e aí a gente aprende no Espiritismo, né? Todos nós seremos perfeitos, não é? Essa é a boa notícia, né? Uma notícia é o tempo que a gente talvez leve para fazer isso, dadas as nossas escolhas. Mas que nós todos seremos perfeitos. E é quando a gente atinge esse nível, é um nível de sublimação, não é? Esse é o reino dos céus. Porque Deus, né, nos criou todos simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, não é? Então foi assim que eu entendi, não é? Céus, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Bom, a, a gente, quando fala de céu, a gente olha para cima, né? A gente imagina sempre esse movimento de ascensão. Mas, na verdade, né, são todas e qualquer esfera, não é? Onde estão esses espíritos, não é? Que já entenderam, que já aprenderam, não é? Que já conseguem amar, não é? E que eles transmitem, né, exteriorizam, né, a atmosfera de paz e felicidade, não é? Então, a gente sabe, né, quando a gente lê as obras de André Luiz, ele explica direitinho, né? A gente consegue até imaginar e aí criar até umas imagens mentais dessas diferentes zonas que existem no plano espiritual. Aqui no nosso orbe, gente, aqui no nosso orbe, não é? Não sei se vocês, eu não vou me lembrar qual é o livro, alguém me socorre que, que tem uma casa transitória que fica num determinado nível, né? E aí você tem o nosso lar que está num nível acima. Qual é o livro da casa transitória, gente? Que ela se move, né? Entre os lugares, né? E eu não vou me lembrar qual é o Obreiros livro. da vida. Obreiros da Vida Eterna. Obrigado, Antônio. E então, a gente sabe, né, que tem todas essas diferentes esferas, né? Esses diferentes, eu diria, a gente pode até chamar de níveis ou degraus, não é? Aonde os espíritos, né, se congregam, dada a bendita da sintonia que a gente estava conversando aqui, né, no estudo passado sobre a mediunidade, não é? E, e cada um de nós pertence a uma dessas esferas, dada a nossa sintonia e o nosso campo vibratório. Não é? Isso é muito natural. A gente já sabe, não é? A gente já sabe que a gente se atrai, não é? Pela sintonia que a gente tem, pelos nossos pensamentos, pela forma com que a gente se comporta e com que a gente age. Não é? Então, quando aqui a palavra céu, ele usa para esses campos, não é? Essas esferas mais elevadas, não é? Onde os espíritos, não é? Já são mais elevados, não é? Eles já são capazes, já entenderam e ali eles transmitem, né? Essa coisa da tranquilidade, da paz, da felicidade, né? E eles transmitem amor. Essa é a grande verdade, não é? Porque todos nós, na verdade, não é? A gente é o reflexo de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? E Deus é amor, Deus é paz, Deus é carinho. O problema é que a gente ainda não chegou no nível de entendimento, não é? E no nível de aprendizado para poder vibrar nessa sintonia, né?
Então, no céu é onde estão esses espíritos, não é? Que já chegaram nesse nível de entendimento. Milagre. Interessante a definição aqui de André Luiz, né? Porque, na verdade, o que André Luiz está dizendo é que o milagre ele não é nada mais do que algo natural. Só que a gente é incapaz de entender. Então a gente criou esse termo milagre, não é? Ah, vou usar o exemplo de Jesus, porque na verdade é sempre o melhor, né? Jesus praticou a cura, não é? Jesus fez os seus milagres, né? Quando na verdade esses milagres nada mais do que são fatos naturais, não é? Só que a gente é incapaz de entender. Então eu nem vou tentar explicar, porque eu também não sou capaz de entender, não é? Como é que Jesus operou isso? Não é? Mas se a gente parar para pensar, não é que Jesus foi capaz de criar um planeta, não é? Manipulando, não é? As energias, porque é isso que Jesus fez, né? E é assim que os planetas, pelo menos no meu entendimento, foram criados e são criados pela espiritualidade, não é? Incessantemente. Ah, curar é uma coisa simples, né? Né? Curar fica uma coisa simples, não é? Mas Jesus entendia essas coisas. Jesus tinha entendimento completo, não é, desses mecanismos que a gente desconhece. Então ele era capaz de operar os milagres. Então, o que diz André Luiz? Milagre, gente, milagre é. Oi, Antônio, você colocou um texto aqui? Deixa eu ver. É a passagem de Lucas, né? Uhum. De Jesus. Os fariseus perguntam para ele o que ele veio fazer. Né? E ele fala: pois o reino de Deus está dentro de vós. É, O reino de Deus não vem com aparência exterior. Muito bonita essa passagem, né? A passagem mais próxima é de Lucas. é. Porque nós Contaram somos, sobre né? Todos o nós. reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É interessante que está no Evangelho isso, né? É, Então, o André Luiz traz uma tradução bonita disso, né? Muito é. bonita mesmo. Eu estava E, lembrando dessa passagem. O fariseu tenta tirar um sarro de Jesus, né? Que faz aqui, né? uhum, É muito interessante essa. Está no livro Boa Nova, conta essa história, muito bonito. Eu estava lembrando aqui, deixa eu colocar para o pessoal aí para. é, É assim, André Luiz está falando algo que está no Evangelho. é isso aí. E todos nós, na verdade, a gente sabe, né? Todos nós somos deuses, né? Todos nós participamos do processo de criação, não é? Cada um de nós dentro das suas possibilidades. Mas a gente participa disso tudo. Esse mecanismo é um mecanismo muito bonito, né? Mas a gente estava falando, né, do milagre, né? Então, o que André Luiz diz, olha, o milagre não é nada mais do que fatos naturais, né? Simplesmente ainda não está na nossa capacidade de compreensão dessas coisas. Depois, mistério, né? A gente sempre fala, nossa, que mistério, né? E André Luiz diz assim, olha, o mistério nada mais é do que algo que a gente não entende das normas universais e que gradativamente, aos poucos, é identificada e compreendida pelo espírito humano, não é? E aqui a gente sabe, né? A gente tem a nossa ciência, a gente vai descobrindo as coisas da natureza, né? O Edu que saiu aqui é um professor, é alguém que se dedicou à ciência, ao estudo, né, dos fenômenos, não é? E assim esses mistérios eles vão sendo desvendados, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, não é? E, e não deixam de ser mistérios, né? Mas o mais interessante de tudo, para quem, né,
gosta, que já estudou, a gente sabe que quanto mais a gente desvenda, não é mais a gente acha que a gente é ignorante, né? O conhecimento é uma coisa muito interessante. Quanto mais a gente aprende, menos a gente acha que entende sobre as coisas, não é? Isso é muito interessante. Mas essa é a definição que ele dá de mistério, não é? E ele diz sobrenatural, aí fica para mim muito, né, perto da questão do milagre, que é a definição de sobrenatural, né? A definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito, não é? Então, a palavra diz isso, né? Sobrenatural. Ainda não é natural nosso. Então a gente olha e fala assim, é sobrenatural. Mas para mim aqui, de novo, mais uma vez, são coisas que a gente ainda não entende, não é? E que a gente ainda não internalizou e que um dia a gente vai aprender e vai entender. Aí ele fala sobre santo, não é? Olha, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na terra à execução do próprio dever. Oi, Antônio, fica à vontade. Só lembrando do sobrenatural, só dar um exemplo. Imagina, a gente assim, chega um leproso, né? Jesus está lá, e limpa o leproso. Assim, em questões de, nem sei, quase que instantaneamente, né? A gente não vai entender. Imagina, a pessoa está com câncer, imediatamente ele tira o câncer da pessoa. De conhecimento, né? Quer dizer, isso é uma coisa sobrenatural, né? Médium de cura, por exemplo, tem alguns, né? Que já passaram aqui pelo planeta. Não sei se atualmente tem, mas que curam as pessoas, né? Assim, quase instantaneamente, curam a cegueira, curam. Isso é algo para a gente ainda sobrenatural, né? De certa maneira. Interessante. Eu lembrei disso para dar um exemplo, né? Claro. E aí se confunde um pouco com essa história do milagre, né, Antônio? Né? Os dois Então fica. andam de mão dadas. É, De mão dadas. é, mas mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, são essas coisas que a gente ainda não entende, né? Mas que um dia a gente vai entender, porque a Imagina, gente vai aprendendo, né? imagina no século XIX comentasse que existisse que nós poderíamos fazer reuniões, né? Cada um na sua casa, né? Através de um Falar. aparelhinho que transmitia as imagens. Eu me lembro, Então, é você uma chega coisa com um muito. aparelho desse, deixei com um aparelho desse no século XIX, é sobrenatural, né? Uhum. É interessante. A televisão, né? Quando surgiu, Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos com telecomunicações, né? E eu me lembro quando lançaram o primeiro celular. Imagina um negócio desse no século XV, né? XVI. O pessoal ia ficar horrorizado, né? Como é que você fala de um lugar para o outro, não tem um cabo, não tem nada? Você vai para a fogueira garantidamente. Mas, Queimaram a senhora lá porque faziam cura, né? pois é, e no Queimavam as final das. pessoas que curavam. Mas e a telefonia celular nada mais é do que entendimento do fenômeno físico da transmissão, não é, de elétrons, não em determinadas faixas de frequência. Então hoje para nós é muito natural, não é mais sobrenatural, não é? Porque a gente tem o conhecimento e o entendimento desses fenômenos, que um dia a gente vai ter também, né, para as questões de milagre, para as questões do que a gente chama de sobrenaturais. Agora a gente está falando aqui de santo, é uma coisa muito interessante aqui, né? Tem uma palavra aqui chave nessa definição, né? Aparentemente, não é? Ó, é um atributo, né? Então, é simplesmente um atributo, né? Um dado, né? Dirigido a determinados que aparentemente atenderam na terra à execução do próprio dever. Então aqui a gente santifica, né? A Igreja Católica santifica algumas pessoas, não é? Ou porque elas, né, fizeram milagres, como a gente estava conversando, né? Tem vários, né?
fizeram milagres, não é? Ou porque elas fizeram o bem. Mas eu acho interessante quando André Luiz coloca a palavra aparentemente, não é? A grande verdade. Oi, Antônio? Uma vez o Preto Velho, a pessoa está confusa com questão de santo, muitos de nós viemos da Igreja Católica. Ele falou assim, não, santo é bom, uma pessoa boa. Naturalmente boa. Ou uma pessoa que pratica o bem é um santo. Espontânea. Ele falou assim, para não complicar a cabeça do filho, né? Para não complicar a cabeça do filho. Porque não é nada, por isso que ele fala aparentemente, né? Do próprio dever. É que a grande verdade, no meu entendimento pelo menos, é que a gente não sabe qual é o dever de cada um. Então, o André Luiz usa essa palavra aparentemente atender até a execução do próprio dever. Não é? Porque quem sabe, né, qual é o dever de cada um, Eu ou acho que ele dos está se outros. referindo aqui, eu acho que ele está se referindo ao santo da igreja. Então, aparentemente, pode ser, viu, Antônio? Eu acho que é também. Ah, agora, a questão do aparentemente é muito interessante, né? Porque você pode achar que a pessoa está cumprindo o dever, mas a gente aqui, né, se a gente pensa nesse santo da igreja, é a percepção que a gente tem, o entendimento que a gente tem sobre o comportamento de determinada pessoa, né? Então, é um grupo, né, por exemplo, na igreja, não é? Que olha, analisa o comportamento de uma determinada pessoa e diz, ah, ele é um santo, né? Bom, é, por isso que eu gosto da palavra aparente, né? Aparentemente, porque pode ser que sim, pode ser que não. Não é? A gente não sabe, né? Eu gosto dessa definição, que é um santo, é uma pessoa boa, não é? Agora, Antônio, a gente sabe, né? A gente sabe, né? Tem tanta gente que faz o bem, né? Pelo menos em aparência, mas que não pratica isso, não é? Fora da questão da aparência. A gente já estudou isso. A gente já falou sobre esse tema em outros Se você pegar a estudos. história, tem santos que foram guerreiros, acirrados, né? E nós tínhamos, a igreja tinha exércitos, né? Uhum, E, então tem histórias assim, sem entrar muito em detalhe, realmente eu não lembro do caso específico, mas tinha primeiro que estar ligado à igreja, né? uhum, Por exemplo, o Chico Xavier, que nós sabemos que teve uma vida de um santo, né? Dentro desse conceito da prática do bem, ele nunca vai ser promovido a santo dentro do conceito da Igreja Católica, uhum. naturalmente, porque é espírita. Né? E assim vai. Então, o André É, Luiz usou uma palavra bem apropriada, realmente. Eu concordo com você. é. A questão do aparentemente é muito interessante, porque eu me lembrei aqui, te escutando, Antônio, por exemplo, dos casos de pedofilia na Igreja Católica, não é? E, e tem, né, os padres, os santos padres, aquela coisa arada toda. E tem esses escândalos, né, por exemplo, do que aconteceu. Então, aparentemente, né, a gente pode achar, a pessoa pode, né, receber esse atributo, né, mas na verdade, né, cada um com a sua consciência, cada um sabendo o que faz, não é verdade? E com ele continua, ele fala, vamos falar sobre tentação, essa é fácil, né, todo mundo aqui, né, a gente é espírita, a gente vive falando, a gente faz a prece de Pai Nosso toda hora, pedindo para, pelo amor de Deus, não é? Para que a gente não caia nas nossas tentações, não é? E a gente aqui, ele, né, muito claro, né? É a posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. São os nossos vícios, são as nossas imperfeições. Não é? E o que é a tentação? É quando a gente, não é, pratica
tenha vontade de praticar, não é, as nossas imperfeições, né? E a gente fala muito, vou dar um exemplo para vocês que eu adoro, que é aquela coisa do, né, eu não estou julgando, não, eu só estou fazendo um comentário, não é? Não é assim? Eu só tô falando, mas, né? O, Então é assim, a o, gente. Oi, Antônio. o Chico brincava, né, que a tentação é igual um cachorro bravo correndo atrás da gente, e a gente É, fica doido que ele pegue a gente. O Chico brincava, né? né? Ele sabe que o cachorro E é a bravo, né? gente tem, né? Ele vai te machucar, mas fica doido para te pegar. É o Chico e as tiradas dele. Pois é. Porque é assim, né? A gente é o tempo todo, né? Nas nossas imperfeições, a gente é tentado a cometer os erros. E, e é assim que funciona. A gente tem as tentações porque somos imperfeitos. É simples assim, não é? O dia que a gente for vencendo essas nossas imperfeições, o que vai acontecer é que, obviamente, essas tentações vão desaparecer, né? Mas a gente ainda é assim, a humanidade ainda é assim, né? E o grupo espiritual que habita o planeta Terra, tanto encarnados como desencarnados, ainda é um grupo espiritual bastante, eu diria, de um ponto de vista moral, primitivo, tá? Primitivo. A gente ainda não consegue, não é, domar as nossas benditas tentações e os nossos benditos instintos. Mas devagarzinho a gente vai conseguir, né? Depois ele fala de dia de juízo, não é que aqui ele diz, olha, não é nada mais do que, né, um espaço de tempo. É por isso que é o dia de juízo, né? O dia que eu fiquei pensando aqui, o dia que a gente põe juízo na nossa cabeça, né? Que, olha, é aonde a gente, não é, a gente consegue renovar, a gente consegue entender, né? Acho que o Edu falou agora do tal do clique, né? A gente dá o clique e fala, puxa vida, acho que não matar o próximo é bom. Isso aconteceu, né? Porque antes todo mundo se matava, literalmente, né? Então aí a gente começa a entender, né? E vai dando esses cliques, e esse é o dia do juízo, né? Por isso que chama dia de juízo, né? Pelo menos para mim foi assim que eu entendi, o dia que a gente, na verdade, né, parece que, né, dá um clique de entendimento sobre as coisas. E essas coisas são assim. Eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai passando até que a gente, né? Agora eu entendi esse negócio. Agora é assim, né? Depois ele fala sobre salvação, não é? Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, que é a salvação, né? Que ele explica aqui, não é? É quando o espírito ele consegue construir a sua própria felicidade, e ele vai fazer isso quando ele consegue entender que o caminho é o caminho do bem, não é? E dessa forma ele vai, não é, evoluindo, não é? Então essa é a salvação, né? Qual que é a nossa salvação? Não é? É a gente entender que o caminho é o caminho do bem. Não é? A gente já teve os exemplos, a gente vira e mexe, vem encarnado no planeta algum espírito que vem praticar o bem, a gente olha e fala que lindo, não é? Como eu queria ser igual, como eu queria conseguir fazer as coisas, e a gente continua cometendo os nossos erros, né? O que André Luiz está dizendo é que a nossa própria salvação é exatamente isso. A nossa salvação é chegar lá no céu, que nem a gente viu lá em cima, não é? É quando a gente começar efetivamente a entender, né, que a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade,
não é? É o que nos leva à perfeição e à nossa própria salvação, não é? Chega de sofrimento, né? Vamos construir a nossa própria felicidade. E só há uma forma de fazer isso, na prática do bem, não é? Não precisa levantar a mão, Antônio. Pode entrar. Não atrapalhar seu raciocínio. Eu estava lembrando aqui que criou-se aquela imagem que Jesus é o Salvador, né? E nós sabemos que ele é o guia e modelo, mas quem vai fazer o trabalho de se salvar somos nós mesmos, né? Então, há muitas das religiões cristãs diz que Jesus, o sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados. Não. Ele dá um exemplo de como nós podemos superar os próprios erros, né? Os próprios pecados. Então, esse é uma visão muito diferente que a doutrina espírita vem trazer para a gente, né? Uhum. Jesus não é o nosso Salvador, Jesus é o nosso guia e modelo. A salvação é tarefa nossa, né? Então, isso aí, muitas vezes, eu vejo pessoal evangélico que conhece muito, né, do Novo Testamento, conhece muito da Bíblia, né, do Velho Testamento e tudo, mas eles ficam presos a essa imagem. Os católicos também, né? E a gente sabe que a tarefa é nossa, né? Quem vai construir o reino de Deus dentro é a gente mesmo, né? Ninguém pode fazer por nós. Transfere a responsabilidade que é nossa para Jesus, né? Pensa bem. E uma coisa interessante, Alexandre, olha, nós estamos no cativeiro, né? Porque se a gente não consegue ainda superar por nós mesmos os nossos instintos, né? Que não é legal, né? Então, essa salvação aí, ó, a gente precisa se atentar para sair do cativeiro, né? Para não ficar sofrendo, né? Que a gente que causa mal para a gente mesmo. Isso me levou a pensar dessa maneira, né? Assim, eu gosto, a primeira parte do Antônio, eu gosto de pensar que Jesus foi o nosso professor, o nosso grande professor. Porque é como na escola, o professor te orienta, mas se você não estudar, você vai ser reprovado nas provas, Uhum. não é? Então eu gosto muito de pensar em Jesus como nosso grande professor, concordo. Jesus não é Mestre. salvador de nada, tá? Jesus veio para nos ensinar. A gente tem que fazer a nossa lição de casa e tem que aprender, e tem que estudar, e tem que se dedicar, não é? Quanto ao que você falou, Cláudio, eu também penso assim, sabe? A gente estudou, né, o livro Pensamento e Vida, que eu amo de paixão aquele livro, gente. Esse livro é sensacional. Quem não leu tem que ler. É uma coisa assim sensacional. E nesse livro Pensamento e Vida, né, a gente entende essa coisa, né, Cláudio, dos nossos pensamentos, né, e das nossas ações e da forma com que a gente, né, cria. E a gente pode, como você falou, né, pensar o nosso cativeiro mesmo, não é? A nossa própria prisão mental, não é? Então, o que acontece é que a gente sofre, não é? Porque a gente pensa, né, nas nossas imperfeições, dentro das nossas imperfeições, não é? Eu fico imaginando como é, né? Imagine uma pessoa que, por exemplo, um assassino, que vive essas coisas, não é? Que pensa nisso, que vive dentro da maldade, né? Dentro desse cativeiro de horror, né? De trevas, como a gente gosta de dizer, né? Então, eu acho que é isso mesmo, sabe, Cláudio? Eu acho que cada um de nós é um pequeno universo, sabe? E a gente vive dentro desse universo, não é? Que é o que está na nossa mente, não é? E o que acontece é que a gente acaba refletindo isso, não é? E acaba, né, ficando ali, né, preso
dentro dessas coisas. Não é? E a gente só vai conseguir se libertar porque quando a gente fala dessa coisa, olha quem chegou para participar, gente. Só para a turma do Corujão merece. Eu acho que a gente só consegue se libertar no sentido de sair desse campo de vibração e desses pensamentos imperfeitos, não é? Quando a gente, não é, realmente constrói a nossa felicidade, né, trabalhando pelo bem. Né? Gente, eu preciso prender ele aqui, só um minuto, por favor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele pesa 30 quilos, eu não consigo, sabe? Tá ficando forte o cachorro. Vou esperar. Gente, me perdoe. Ai, ele é pesado. E então, eu penso assim também, viu, Cláudia? Tá? Eu acho que a gente está preso dentro das nossas imperfeições ainda. Então, eu gosto de pensar também nessa coisa da salvação, de eu conseguir me libertar, né? Como você disse, desse cativeiro das minhas imperfeições, não é? E aqui André Luiz diz, né? Olha, só tem um jeito de você fazer isso. Só tem um jeito de você sair desse sofrimento que é causado pelas suas próprias imperfeições, não é? Que é você trabalhar no bem, não é? E construir a sua própria felicidade. Faz sentido? Então, está ligado ao aprendizado, né? Igual o Uhum, exemplo que você deu do assassino, né? De uma pessoa ainda que está ali no sofrimento, né? Vamos dizer assim. Então, o livre-arbítrio foi dado a ela, a escolha é dela e o aprendizado é dela. Um dia ele não vai ser mais assim, não é mesmo? Então, eu vejo assim, que é o que os espíritos que vêm nos ajudar, né? Os pretos velhos, né? O pai Tomé, e o irmão Bento, e vários outros, né? Que a gente tem notícia. Sempre as mensagens são de apaziguamento, porque cada um está num tempo interno mesmo. Não é mesmo? Se a gente adoece, né? A gente tem que procurar dentro da gente esse reino de Deus aí, que está sendo dito aí, para fortalecer a gente, né? E fortalecendo a gente, quem está em volta da gente vai ficar forte também, não é mesmo? uhum, uhum. Ai, sei lá, é muito delicado esse tema aí, né? Muito, assim, tem muita luz aí, eu acho que todos que estão aqui conseguem realizar, entendeu? Na verdade, a gente ainda não entende muito bem esses mecanismos todos, né? Ah, mas a gente já sabe, né, que não é na maldade. Então, tem essas coisas a gente tenta, né, de alguma forma explicar, falar sobre isso, falar sobre esses temas, mas é difícil, né, Cláudia? É difícil. Mas olha, Trabalhoso, como diz o pai Tomé, ele não usa palavras difíceis. Porque se a gente está no planeta Terra, eu entendo assim, agora sou eu, tá? Eu entendo assim, se a gente está aqui no planeta Terra, nessa dimensão agora, do aqui e agora, é um tremendo exercício, uma oportunidade, né? uhum, É um aprendizado e tanto. E aí, aos poucos, não é uma coisa assim instantânea, né? A gente até gostaria, né? Nossa, né? A gente até gostaria de fazer tudo 100%, né? Mas a gente ainda
tem as limitações, né? Durante todas essas definições aqui, que são definições, né? Então, diante de todas elas, olha o exercício que a gente tem que fazer, né? Todos os dias, né? Nossa, eu e a Cláudia, nós temos uma pessoa que a gente gosta de ouvir muito, o Ricardo Bardil, e ele tem um filho que vive em Vancouver, né? Eu não sei se ele é cientista, porque está estudando lá, está trabalhando. Ele foi passar uns dias com o filho lá, e ele achou que estava no outro mundo, achou que tinha morrido e estava no céu, né? Ele entrou no metrô e não precisava de ticket, não tinha ninguém cobrando. Né? Você ia lá, colocava a sua fichinha, né? O filho dele recebeu encomenda, né? Tipo Mercado Livre, Shopee, esses negócios lá. O filho não estava em casa, eles colocaram a mercadoria na porta da casa. Na hora que o filho chegou, ele lá pegou e guardou, né? E entre outras coisas, né, que ele viu lá, por exemplo, ele falou assim, no metrô as pessoas pagam porque sabem que precisa manter aquilo funcionando, né? Ninguém vai roubar, né? Porque se roubar de um, vai se criar um problema na hora das entregas. A pessoa trabalha fora, não tem empregada lá, não tem nada. Então tem que ter essa segurança. Então, naturalmente, as pessoas vão evoluindo e o respeito é natural, né? Aqui, por exemplo, você tem que viver num condomínio cercado, com cerca elétrica, com um vigia armado e uma confusão danada, né? Então, e já tem isso na Terra, né? Você que viaja muito também, né, Alexandre? Você vai para o ambiente que você não precisa ficar esquentando a cabeça de ser assaltado, né? Você pode andar tranquilo, sossegado, sem medo, não tem? Tem. E a população, primeira vez que eu fui ao Japão, primeira vez que eu fui em 75, eu era um garoto aí. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Encantado, porque já era um lugar ordeiro, né? E hoje continua ordeiro, tive outras vezes lá. É tudo organizadinho, você não tem medo, né? Eu lembro que a gente ainda andava com cartãozinho, porque eles não falam inglês, é muito difícil no interior. O cartãozinho era assim: estou perdido, por favor, me levar em casa, meu endereço é esse e esse. Para a gente entregar à polícia. E eu me perdi, naturalmente. Eu entreguei para o guarda, ele me levou, longe, levou, foi comigo no metrô, me botou no metrô. Enquanto eu estava em casa, ele não largou do meu pé. Ele assumiu aquele cartãozinho. Onde que você vai imaginar um negócio desse aqui? Né? Onde você vai imaginar um negócio desse? Então, já existe, já. Porque o que eu vejo é o seguinte: a evolução nossa não vai ocorrer individualmente, só. Não adianta só, gente. A gente tem que promover essa evolução do grupo que nós fazemos parte. Né? E o Brasil é um desses grupos de sociedade que nós precisamos trabalhar para evoluir, né? Esse é o trabalho. E Jesus veio, por que ele veio dar o exemplo pessoalmente? Para dar o toque, dar o clique, como você está falando aqui. Pessoal, não tem outro jeito, tem que dar o exemplo. Só tem esse jeito, não tem outro. Ele veio pessoalmente, ele não precisava vir, podia ter mandado vários outros, né? Eu não, vou lá, vou mostrar para esse pessoal que é assim que tem que fazer. Tem que dar o exemplo. Né? E é isso que nós ainda não compreendemos. Né? Alguns países já têm outros problemas lá que eles não resolveram ainda, nós sabemos, né? Mas essa parte do convívio social já está bem adiantado. Né? As leis lá são respeitadas e tal. Aí eu achei graça dele, né? Porque ele ficou assustado, né, de ver aquilo funcionando. Né? Não é possível, o cara não tem ninguém cobrando e a pessoa paga. Como que é isso, né? Muito interessante. Ele vive em Belo Horizonte, que é uma cidade muito parecida com o ambiente de São Paulo, viu? Não é muito diferente, não. Atualmente está muito parecido. Nossa, tá difícil lá. Bom, mas vamos lá, né, gente? Vamos que falta pouquinho, 5 minutinhos. Eu queria terminar só aqui
com essa última parte do texto, depois das definições, porque é uma questão muito. Antônio, está dando um pouco de eco, eu não sei o que está acontecendo, e é com você, viu? O problema é aqui mesmo, tá? É falha minha Ah, tá aqui, bem. desculpa. Imagina. Então, gente, ele termina aqui, na verdade, falando que a gente já sabe, né? Porque é o básico do básico aqui, né? Ele fala, olha, né, o Espiritismo, ele tem como objetivo, não é, a reforma interior de cada um de nós, não é? Então, no o Espiritismo que ele prega é exatamente isso, não é? Que todos nós busquemos a nossa reforma interior. E o que que faz a doutrina? Né? A doutrina, ela fornece explicações, não é? E ela corrige, não é? Ou ela esclarece, ou ela restaura conceitos que são importantes, não é? Para que a gente possa fazer essa nossa transformação moral, né? E aí passa por esses conceitos todos, não é? Quando André Luiz diz, por exemplo, que milagre não é milagre, mas nada mais é do que um fato natural que a gente ainda não é capaz de entender, não é? Então a gente começa, né, o Espiritismo ele vai esclarecendo conceitos que são fundamentais que a gente entenda para que a gente possa fazer a nossa transformação moral. Não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, não é, é a base, não é, das questões morais da nossa doutrina. Por isso que eu acho tão importante esses estudos, não é, sobre o Evangelho, esse livro que se refere ao Evangelho, a gente vai lá no Evangelho na próxima semana, não é? Ele vem e diz, olha, a gente também já sabe, né, que o Cristo não veio destruir lei nenhuma, mas ele veio cumprir essas leis e veio nos ensinar o que são essas leis e que todos nós devemos cumprir, não é? E a doutrina espírita é exatamente a mesma coisa, não é? Não vem a doutrina para, né, negar ou não negar nada. Ela vem, né, num momento diferente da história da humanidade, não é? Onde ela desenvolve alguns conceitos, ela explica, ela complementa o que já nos foi ensinado por Jesus, não é? E que muitas vezes aqui ele diz, né, que foi ensinado de forma alegórica, né? Então, eu gosto de pensar que a doutrina espírita é uma ciência, não é? Tem um estudo de quarta-feira, né, Antônio, lá no estudo Mecanismos da Mediunidade, do livro que até hoje eu não entendo, nem o estudo eu consigo entender, não é? Mas para a gente ver que a doutrina ela explica cientificamente, não é? Os fenômenos, né, que a gente ainda não consegue explicar, não é? Então, aqui o que André Luiz diz, né, é o que a gente já sabe, né? A doutrina veio simplesmente para esclarecer, complementar e desenvolver questões, não é? 1.800 anos depois de Jesus, né? E porque a humanidade já estava pronta para entender, né, de uma forma diferente os ensinamentos que Jesus nos passou, não é? E no final ele termina, né, de uma forma, né, linda, né? Que é aquela coisa do André Luiz, né, que ele diz: renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida, renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora, não é? E aqui, né, é a gente falando, né, que a gente sempre gosta, né? A gente, né, Cláudia, que a gente estava falando aqui do nosso pensamento, não é? Das nossas atitudes, da nossa forma de agir, não é? É renovando isso, é renovando, né, essa nossa forma de pensar, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, né, que na verdade são nada mais foi do que o cumprimento das leis divinas, né, aprendendo e estudando com o Espiritismo, entendendo melhor os conceitos, que vão nos dar a base para que a gente possa fazer
essa nossa transformação interior, essa nossa transformação moral, como a gente gosta de dizer. Queria terminar assim, já são 10 horas. Né? A turma do Corujão também merece descansar depois de 2 horas muito legais de estudo. Né? Então eu vou fazer a prece de encerramento. Né? E pedir que vocês todos, não é, me acompanhem. Né? Já somos poucos, mas somos. Né? E vamos nesse momento nos unir em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade que tivemos de 2 horas de estudo e de aprendizado sobre a nossa doutrina. Agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia. E agradecer a todos os irmãos que, como nós, vieram escutar, estudar e aprender. E como a gente sempre faz, não é? A gente deixa as nossas melhores vibrações em forma de prece a todos os irmãos que tanto precisam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Uma boa noite para todos.